Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Rock Nacional, da censura à fusão de gêneros. Um livro que mergulha nas raízes do rock brasileiro, mostrando a jornada desde a ascensão nos anos 60 até o início dos anos 90. A obra destaca, entre outras coisas, o que o golpe militar de 64 significou para o movimento. E ninguém melhor para explicar toda essa história do que o músico, jornalista e autor do livro, Márcio Proença. Márcio, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer de estar aqui. Maravilha. Já vou mostrar aqui o livro. Na verdade, ele você vai ter uma como é que se diz? Um coquetel e uma noite de autógrafo. Uma noite de autógrafo, né? Que vai ser no dia 20 de outubro, não é isso? De outubro, na livraria Leitura do JK Shopping, em Taguatinga Norte. Perfeito. Como é que surgiu a ideia de fazer essa obra tão importante, né? Para o Brasil, porque mostra também a história por meio da música, não é isso? Eu conto um pouco da história do Brasil também, né? Nesse cenário que eu acho que foi muito triste para a cultura brasileira, para a liberdade de expressão e também, não dizer, para a democracia, né? Sim. Acho que é a grande arma que a gente tem hoje nas mãos, né? E eu conto histórias aí tristes, interessantes e até, às vezes, até engraçadas. Mas, em parte, para mim, é um período triste na cultura brasileira. Não só na música, né? O teatro, a literatura, né? As artes plásticas. A gente está falando aí de Hélio Oiticica, Lígia Clark. Então, assim, o rock... Eu sempre gostei de rock. Você é músico, Eu né? sou músico, sou produtor musical, sou compositor, violonista, né? E a música sempre permeou a minha vida toda. E quando eu fui fazer a faculdade, o meu tema de TCC era sobre Carmen Miranda, sobre a americanização da música popular brasileira. E passaram-se muitos anos, e até que na corrida presidencial do ano passado, o meu orientador, né, na época, falou: eu acho que você poderia pegar aquele tema e fazer um livro. Mas eu fui ver o texto, acho que tinha muito ranço acadêmico, e retirei, não, vou fazer um texto inédito, né? E aí eu comecei a fazer o livro o ano passado, e terminei agora esse ano, e está aí, é um livro que eu passo desde a morte do Vargas, que eu acho que é o grande evento que vai desembocar 10 anos depois na ditadura militar. A morte do Vargas é um episódio triste, mas é um episódio que nos levou a muitas transformações dentro da política, né? Depois disso tem a inauguração de Brasília, né? E Brasília passou a ser o palco realmente assim o cenário político da cultura, né? Passou a ser um cenário político de todos nós, até hoje. A capital do rock, né? Foi chamada, a capital do rock, né? Durante muito tempo, uma efervescência, né? Política e cultural, e cultural, né? Musical, né? E aqui a gente tem, assim, a honra de ter grandes bandas, né? Saídas grandes bandas. Oriundas Legião daqui. Urbana, Legião, a Plebe, Ruge, o Capital Inicial. Dizem que os Paralamas não são daqui. Mas são sim. Eu, como brasiliense, falo que sim. Eu falo que sim. Mas é um livro que busca trazer para o jovem, né, num texto até mais um pouco leve, essa informação. Que eu acho que está muito... Parece que as pessoas esqueceram um pouco, sabe? Não, e é muito importante, assim, a gente precisa saber, né, do nosso passado, da nossa cultura. É fundamental a gente saber. É fundamental a gente saber do nosso passado para a gente conhecer e saber o que a gente quer do nosso futuro, né? Porque quem não conhece o passado não tem a delimitação e a perspectiva do que realmente quer e realmente visualiza sobre o futuro, né? Justamente. A história
como um todo, né, ela é sempre uma matéria que a gente está estudando ela diariamente. Sim. Eu, você, nós como jornalistas, a gente tem essa obrigação de trazer sempre a história. Verdadeira. Verdadeira. Né? Tanto é que esse livro, eu busquei as fontes mais fidedignas possíveis. Então, era isso que eu ia te perguntar. De onde você se aprofundou? Me aprofundei muito nas histórias, nos livros do Boris Fausto. Ah, legal. O saudoso Boris Fausto. Uhum. Né? Laurentino Gomes. Ah, bacana. Maravilhoso. Sim. Embora sejam o Laurentino, em parte, embora não tenha muita coisa retirada do Laurentino, mas foram livros que me levaram a entender aquele passado para depois entender aquele outro período. Entendo. Né, dos anos 50, dos anos 60, trazer um pouco, que é justamente isso que a gente está falando, entender o passado para a gente entender o presente. E para eu entender aquele período ali, eu busquei um pouco mais atrás para entender aquilo. E é interessante porque, assim, você fazer uma alusão da música daquela época e da política, você vê que tem tudo a ver, né? Tem. Até mesmo porque o rock oitentista, na verdade, ele é um rock contestador. Você pega Raul, por exemplo. É um rock contestador. Totalmente. Né? Você pegar boa parte da discografia da Legião Urbana, da Plebe Rude, nem se fala. É o tempo inteiro. Né? Mas você vê que é pop, mas ao mesmo tempo é um pop consciente. Sim. Hoje a gente vê que não existe... Tem não. Essa contestação. Você tem um Nat Roots, assim, talvez, né? Você tem pouca coisa que você tem. Eu acredito que o Nat Roots ele já traz mais essa coisa da consciência, da paz universal. A Legião Urbana e todos esses artistas que desembocaram ali naquele período, 82 até o Chico Science. Sim. Eu acho que eles pegaram mais ali na veia, né? Mas a gente tem que lembrar também que o rock não começou ali. A gente tem que entender que o rock começou muito antes. Sim. Tenho colegas, filhos de amigos meus, falam, mas o rock começou nos anos 80. Não, o rock não começou nos anos 80. O rock começou nos anos 50. Sim. Nos Estados Unidos, né? Depois nós tivemos a invasão britânica. Sim. Né? Ali de várias bandas que realmente furaram aquela bolha do mercado americano. Né? E a gente teve a sorte de absorver essas bandas. Isso aí eu já não estou falando nem de uma geração, a minha geração, já estou falando de geração anterior à minha, né? E todos esses artistas, eles têm a sua relevância dentro do cenário do rock mundial. A gente está falando dos Beatles, a gente está falando do The Who, a gente está falando do Led Zeppelin, a gente está falando do AC/DC. Né? Então, são bandas que se tornaram icônicas e intocáveis, né? Muita gente, essas bandas são intocáveis. Não, né? até hoje são super atuais. Rolling Stones, que estão aí até hoje. Até hoje. Beatles, que para muitos é a melhor de né? todas, né? De todas. Então, eu acho assim que o Brasil absorveu muito essa questão do rock. Quando chegou o punk em Brasília, nos anos 70, já era uma coisa muito contestadora, né? Sim. Porque surgiu na Inglaterra. No sentido visual, né? Visual, de contestar agressivo. A sonoridade agressiva, a atitude punk, o make yourself, né? Faça você mesmo. E eu até, não me considerando um punk, mas eu me considero um punk no sentido de vou lá e eu mesmo faço. Sim. Eu vou lá mesmo, eu mesmo abro o meu selo musical, eu vou lá, eu mesmo faço as minhas músicas, gravo as minhas músicas, escrevo o meu livro. Legal. Sem depender do mainstream. Sim, entendeu? Sem ser... Um lance meio underground, né? Assim, muito né? underground. Escrever um livro desse é ser underground. Totalmente. Desse jeito, né? Livre de uma grande editora, livre
o conceito mercadológico, né? O que o mercado está ditando. Ah, você não pode falar isso, você não pode ter tantas páginas, sabe? Eu acho que é por aí. Sim, tem que ser dentro do quadrado, né? Tem que ser aquela coisa ditada e assim, do jeito que a gente quer, do jeito que o mercado quer, senão você está fora, senão... É isso mesmo. E quando eu resolvi escrever o livro, eu elenquei, né? Fiz uma pesquisa dos principais atores desse período. Sim. Né? Ali, desde o Vargas até o Chico Science. Porque a gente está falando aí de 40 anos de história. Muita coisa. Obviamente que não cabe tudo em 348 páginas. Né? Mas acredito que dá mais aí uns 2 volumes. Muito aí, legal, dá mesmo, muito bacana. Fazer mais uns 2. E tem material, né? Material que eu pesquisei. E ainda continuo pesquisando. Às vezes eu penso, pô, podia ter posto agora, né? Nesse aí. Não, mas fica para um próximo. Com certeza. Teremos próximos aí. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o jornalista e músico Márcio Proença, que escreveu o livro Rock Nacional, da Censura à Fusão de Gêneros. Esse livro aqui, que inclusive ele estava me falando que todas as figuras aqui foram feitas por inteligência artificial, é isso? Justamente, inteligência artificial, né? Um tema super atual. Olha só, que legal. E que está permeando aí o mundo inteiro. Lindas as imagens. A arte como um todo. E quando eu defini o conjunto gráfico, eu sempre pensei que a inteligência artificial poderia ser uma grande aliada. Muito legal. Na produção Tem desse gente que livro. pensa que pode ser um inimigo, e não, ao contrário, não, né? a gente não. Se está aí, eu acredito que assim, porque se está aí, é porque a gente está podendo usar, né? Sim. Desde que com responsabilidade, consciência. Eu acho que a gente está aí e são lindas. Tendo um aliado. Muito legal. E o selo é de você, você que criou, né, junto com os amigos? Justo. Somos Beto 3 Dorá, amigos. Dorá aqui de Brasília, somos 3 grande amigos. amigo também, queridíssimo. Somos 3 amigos, a editora Casa de Amigos, né? E é o Beto, eu e o João Marcelo, que é um grande amigo da gente lá do Rio de Janeiro também. E o Beto Dorá, que é um artista já conceituado aqui na cidade. Sim, demais. E a gente se juntou e abriu aí. Primeiramente, abrimos o selo Tambaqui Records, que é um selo virado para música, né? Dedicado à música. E, por que não, a gente também decidiu abrir aí o selo literário. Muito legal, isso é muito importante, porque é tão difícil você lançar, seja livros, né? Seja obras musicais no Brasil, é tão complicado você depender dessa indústria, como a gente estava falando, né? Justamente, depender da indústria é muito difícil. E não é não é algo de hoje. Sim. Sempre foi assim. Eu me lembro aí de ter conversado com alguns autores que realmente começaram, não é? Hoje são consagrados, mas começaram editando seus livros independentemente. Sim. E eu acho que lançar um livro ou uma música de forma independente, isso não quer dizer que seja amador. Não. Eu acho que é também uma forma de você se profissionalizar também no meio e procurar entender o mercado e aí sim você produzir algo que esteja realmente no nível do que está aí no mercado. Muito legal, adorei. Nós separamos umas imagens de alguns artistas também dessa época e aí vamos ver e você pode fazer comentários também. Solta aí, Neto, por favor. Aliás, solta aqui no nosso telão. Olha só, queridíssimo Renato Russo. Ele é imortal, né? Deixou tanta coisa, aluno aqui da UNB, deixou tanta coisa que realmente, ainda hoje, quando você escuta, você fala, meu Deus, como é que esse cara conseguiu escrever isso, né? Tem uma música do Renato Russo, é uma letra, que se chama Índios. Foi a primeira letra que me virou a cabeça, assim, porque até então eu ouvia a Legião Urbana, eu ouvia a Legião Urbana,
mas não prestava atenção nas letras. Talvez porque eu não tivesse a maturidade. Aham. Mas um dia, sentado na sala de casa, e eu, do nada, começou a tocar a última faixa do lado B. É o 2, né? É. É o melhor disco pra mim. É o 2. Aí eu... Que letra é essa? Primeiro que a letra é enorme. É. Já tinha a Eduardo e Mônica, que era uma letra quilométrica. É. E teve a proeza de tocar nas rádios, né? Porque era uma coisa também. Índios realmente é uma letra que me chamou muita atenção, assim, de eu querer voltar o disco e ouvir tudo aquilo de novo, assim. E o Renato, ele sempre permeou a minha vida, assim, musical, né? Poética, não que eu seja poeta, mas me despertou para essa questão do universo de letra, sabe? Do Renato, eu fui para o Chico Buarque, do Chico eu fui para o Gil, Legal. do Gil eu fui para o Caetano, do Caetano eu fui para o Humberto Gessinger, e ali para o Raul Seixas, e um foi me levando, sabe, para entender esse universo poético do rock e da MPB. Raul, né? Minha paixão aí, ó. Raul é O Raul maravilhoso demais. outro também, assim. É outro. O Raul Seixas, eu gosto muito da poética do Raul, e ele é um cara de atitude. É. O Raul, eu costumo dizer assim, o Raul é um punk, realmente com atitude, assim, roqueiro, né? E que o Raul soube dialogar com outros universos, né? Ele soube dialogar muito bem. Ele é um artista que soube dialogar com o tempo dele. E tem um capítulo dedicado a ele, né? Tem um capítulo totalmente dedicado ao Raul, tem um capítulo que eu dedico ao rock de Brasília, ao rock do Rio Grande do Sul, né? Ao rock paulista. Olha a rainha aí, ó. E a rainha, né? A nossa Rita Lee, que nos deixou recentemente. E é a força da mulher no rock, né? Eu vejo Rita como assim, um grande ícone da música popular brasileira que soube passar por grandes gêneros da música brasileira. Sim. Ela, ao mesmo tempo que ela fazia o rock, mas ela fazia uma música romântica, ela soube fazer versões maravilhosas com as músicas dos Beatles, né? Releu The Police, releu grandes nomes da música brasileira com maestria, Rita. E o engraçado da Rita é que, assim, se você escuta as entrevistas dela, ela nunca quis levantar nenhuma bandeira, né? Bandeira do feminismo e tal. Não. Mas ela conseguiu escancarar um monte de portas, assim, né? Sem querer, sem levantar essa bandeira. Foi muito interessante isso dela. Foi muito interessante. Quando eu comecei a ouvir a Rita Lee, foi muito pelo que tocava no rádio. Muito pelo que tocava no rádio. Depois que eu fui conhecer um pouco mais o lado B da Rita Lee. E Rita, embora eu não dedique um capítulo a ela, mas eu dedico um capítulo inteiramente aos Mutantes, inteiramente à Tropicália. Sim. Né? E ali nós tivemos um movimento muito forte na música brasileira, na psicodelia, né? O rock dialogando muito bem com a MPB, porque a Tropicália é isso, é um caldeirão, né? É um caldeirão. Então, o livro também surgiu muito esse título por causa da Tropicália. Quando eu estava escrevendo o livro, eu notei que dentro da Tropicália, cara, isso aqui é uma fusão de gêneros infinda, né? Coisa que talvez você não encontre em outros países, né? Não, eu acho muito difícil, porque na música brasileira, você tem os Paralamas dialogando com o reggae, você tem o skunk dialogando também com o reggae, com o rock, né, com MPB. É muita riqueza que a gente tem. Então, a gente... eu fico muito triste quando um jovem fala para mim assim, eu não gosto de gênero de música tal. Tudo bem, beleza. Mas eu acho que, primeiramente, você tem que conhecer bem para você realmente tirar ali... né? A sua conclusão, né? Conclusão. Se você gosta ou se você não gosta. Então, tem gente que vai pela onda.
Por exemplo, eu tenho um apreço muito grande pela música sertaneja, mas aquela mais de raiz, né? sabe? Sertaneja mesmo, né? Um Tunique Tinoco, um Almi Sater, esses grandes nomes, o Pena Branca e Chavantinho. Então, são artistas que eu cresci ouvindo dentro de casa. Mas a nova música sertaneja não é uma música que me desperta. Atrai. Não é uma música que me desperta. Mas eu sei respeitar e eu sei quem são os grandes. Sim, claro. Nesse cenário. Com certeza. Né, que tem a sua relevância. Então, a mesma coisa é com o rock e a música brasileira, né? Eu acho que o rock com a MPB, eles se fundem, eles têm um diálogo muito próximo. Ao mesmo tempo que você tem o Caetano cantando o Barão Vermelho, você tem o Cazuza compondo com Gilberto Gil. Ao mesmo tempo você tem a Nana Caymmi fazendo parceria com Herbert Viana. E tem a Alice Caymmi agora também, que é maravilhosa. Maravilhosa, está fazendo um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade, como jornalista, quando na minha estada no Rio de Janeiro, eu procurei conhecer todos aqueles artistas que de uma forma ou de outra, participam da minha formação musical. Que massa. Então, eu conheci o Roberto Menescal. Eu tive a oportunidade e hoje somos colegas, que né? Legal. O Geraldo Azevedo. Adoro. A Nana Caymmi. Aliás, toda a família Caymmi eu entrevistei. Aí é toda a família muito talentosa. A família é talentosíssima. A gente vai fazer mais um comercialzinho agora, daqui a pouco a gente volta, tá? Joia. Então a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o jornalista, músico Márcio Proença, que escreveu o livro Rock Nacional, da Censura à Fusão de Gêneros. Ô, Márcio, pela sua pesquisa, de uma forma bastante clara, a gente consegue perceber que a ditadura militar ela influenciou bastante com relação ao rock nacional? Influenciou. O rock, anteriormente à ditadura militar no Brasil, o rock não era contestador. Mas só que tem uma coisa muito interessante. O rock em si, ele não era tão contestador quanto a MPB. Né? A dita MPB. Sim. Né? No pós-68. Com o advento do exílio de Gil e Caetano, a coisa ficou muito evidente. Certo. As letras eram quase que enigmáticas, né? Para o censor descobrir o que um autor estava querendo dizer ali. Sim. Então, assim, o rock nos anos 70, principalmente com Raul Seixas, teve muita contestação. Vários discos, sem falar músicas, né? Mas vários discos de Raul foram censurados, né? Teve faixas censuradas, né? Sim. O Raul teve aproximadamente 12 canções censuradas. Os Mutantes tiveram 2 ou 3 canções censuradas. A Legião Urbana teve 2 ou 3 canções censuradas. E por aí vai. Na minha adolescência, eu pegava os discos e vinha com aquela tarja, proibida a execução pública da faixa tal. Isso aconteceu comigo quando eu peguei o disco da Legião Urbana, que era o Que País é Esse? Estava falando sobre Conexão Amazônica e Faroeste Caboclo. E o Capital Inicial, um ano antes, com Veraneio Vascaína, que por incrível que pareça também é de autoria do Renato Russo. Então, e eu vi aquilo... Bom, a gente não entendia, né? A gente não entendia. Sim. Um disco do Traje a Rigor. Você pega e tem Mary Lou, com Proibida Execução, uma música quase que... Não tem uma coisa lúdica, né? Uma coisa ali. Assim... Então, era muito chato ver isso, né? E eu não entendia o porquê. Anos depois, quando fui estudar a história, quando fiquei um pouco maior, é que eu comecei a entender o porquê daquilo tudo. E aí a gente vai juntando essas coisas
pela vida, né? Aí um dia resolve escrever um livro sobre isso. Muito legal. Né? E você fala as faixas que foram censuradas? Eu falo, tem uma faixa Ah. do Léo Jaime, Ah. essa é uma história muito legal, Ah. que é, eu passei um direct pro Léo, falei, Léo, eu tô escrevendo um livro, e aí ele falou assim, cara, tem um link de um vídeo meu que eu fiz na pandemia, e era uma música por dia, era uma por dia. O Léo Jaime sempre com... Figura. Figura. Figuraça. Aí, né? Aí eu falei, fui buscar esse vídeo. E eu tenho uma música dele que eu sempre ouvia. Eu falei, isso é uma canção de amor, mas na verdade não era uma canção de amor. Que é uma música chamada Solange. Sim. Ele fez... Mas não é tradução, não é uma tradução? É uma tradução, é uma versão que ele fez para uma música do The Police, sim, So Lonely. Sim, exato. Essa é uma história muito legal, porque o Léo dividia com o Leone, que era do Kid Abelha, eles dividiam um apartamento na zona sul do Rio. E aí, uma vez, o Leone tá ouvindo So Lonely, do The Police, e o Léo tá no outro quarto. E aí, ô Leone, que música é essa? Aí o Leone falou So Lonely, mas o Léo Jaime entendeu Solange. Ele falou, pô, é o nome da censora, eu vou fazer. E todo mundo que ouve essa música pensa que é dedicado a uma canção de amor. Não, essa música não é uma canção, essa música é uma música, digamos assim, de protesto. Né? Muito bom. E a censora não censurou. E eu falei, Léo, isso é muito engraçado. Eu não sei se ele visualizou depois, mas isso é uma história e que poucos sabem, né? Muito legal, muito legal. Muito então, infelizmente, nosso tempo está acabando, Poxa mas você vida. está convocada a vir novamente quando você lançar a versão 2 aqui do livro. Então, só chama aí a galera para ir. É dia 20 agora, no JK Shopping, lá na Livraria Leitura. Convido todos vocês para estarem lá, dar um abraço, curtirem o livro. E eu acho que é uma obra, apesar de ser um filho meu, né? Mas é uma obra que eu julgo como importante para aqueles que gostam de história do Brasil, história da música brasileira. E quem sabe aí ter um segundo, um terceiro, um quarto volume. Vai ter, com certeza. E eu quero o meu. História é o que não falta. Né? É isso, obrigada, viu, Muito querido? obrigado a todos vocês aí. Maravilha, tá? foi ótimo. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.